Olá, amigos da Sistec, sejam muito bem-vindos a mais um TJS. Eu sou Kleber Duval, levando até vocês, a partir de agora, informação com credibilidade. Vamos então aos destaques desta edição. EcoRio Minas anuncia preços a serem cobrados em suas novas praças de pedágio. Queda de alto forno provoca a morte de funcionário da Uzi Minas em Ipatinga. Guloseimas, brincadeiras e preces. Igreja Batista Renascer anuncia evento especial para crianças em Caratinga. Presa em Minas, mulher que se disfarçava de homem para conseguir encontros com outras mulheres. Mulher é atropelada em faixa de pedestres em Ipatinga. Tragédia. Trabalhadores morrem soterrados em obra de supermercado em Belo Horizonte. E veja também, EcoRio Minas instala mais radares de controle de velocidade ao longo da BR-116 na região. Estes e outros assuntos no TJS que está começando. Olá, amigos, já estamos de volta com o TJS. A EcoRio Minas divulgou a tabela com os preços a serem cobrados em suas novas praças de pedágio, ao longo da BR-116, no trecho em que detém a concessão de exploração. A autorização para o início das cobranças foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. A previsão é de que a empresa comece a operar os pedágios em 10 dias, a partir da data de publicação da autorização. Na região, as praças de pedágio foram construídas em Santa Bárbara do Leste e Inhapim. Em Santa Bárbara, ficou estipulado o preço de R$ 9,90 e em Inhapim, de R$ 12,20. Em Engenheiro Caldas, também próximo a Caratinga, o preço do pedágio será de R$ 9,80. Os preços mencionados valem para carros de passeio. Confira agora os preços de outras praças de pedágio a serem operadas pela EcoRio Minas. Em Itaguaí, Rio de Janeiro, R$ 10,10. Em Leopoldina, Minas Gerais, R$ 13,30. Em Laranjal, Minas Gerais, R$ 11,80. E em São João do Manhuaçu, Minas Gerais, R$ 8,90. Em Frei Inocêncio, no leste de Minas, uma mulher foi esfaqueada pelo marido por ela não ter colocado no aparelho de som uma música que ele havia pedido. O homem de 48 anos desferiu 2 facadas na cabeça da esposa, de 47. Esta conseguiu segurar a mão do homem antes que ele a golpeasse mais vezes. Então, ele mordeu o braço dela. A mulher conseguiu correr para a rua, onde foi socorrida pela polícia militar, com ferimentos e a roupa suja de sangue. A vítima contou que o marido, que estaria embriagado, não se conformou por ela não ter encontrado a música que ele queria, dizendo-lhe simplesmente: "Vou te matar". O homem foi encontrado pela polícia, também sujo de sangue, sentado em um sofá, sendo preso em flagrante. A vítima foi conduzida para um hospital, onde ficou internada, com ferimentos na cabeça e no braço, no local em que levou a mordida. O casal está junto há 4 anos e, segundo a mulher, o marido passou a agredi-la depois que voltou a beber. Um trabalhador morreu na manhã desta segunda-feira nas dependências da siderúrgica Uzi Minas, em Ipatinga. Ele teria caído de um dos altos fornos da empresa. Genivaldo Fernando da Silva, de 41 anos, trabalhava desde 2022 na Uzi Minas. Ele atuava nas obras de reforma do Alto Forno 3, em fase de conclusão, quando houve o acidente. O trabalhador teria caído de uma altura de mais de 35 metros. A queda pode ter sido provocada, de acordo com o site Vox, do Vale do Aço, por um afundamento do piso da plataforma do Alto Forno. O funcionário morto residia em Santana do Paraíso. Ele deixou esposa e 3 filhos.
a Uzi Minas emitiu nota lamentando a morte do colaborador. Neste momento tão difícil, a Uzi Minas lamenta o ocorrido e presta toda a sua solidariedade e assistência aos familiares, amigos e colegas do colaborador, diz o comunicado. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou um supermercado de Belo Horizonte a indenizar em R$15 mil por danos morais uma consumidora que foi atingida por um ventilador de teto enquanto fazia compras no estabelecimento. Por conta do acidente, a consumidora ajuizou ação contra o supermercado. O ventilador de teto, suspenso por cabos, caiu sobre ela em 2019, atingindo-a em sua região cervical, causando-lhe ferimentos. A Justiça havia fixado inicialmente o valor de R$30 mil como indenização à mulher por danos morais, reduzindo depois o montante para R$15 mil, devido ao fato da denunciante não ter ficado com sequelas físicas devido ao ocorrido. Os servidores ativos do Estado já podem fazer a atualização de seus dados funcionais participando do censo previdenciário. A não participação pode resultar em medidas administrativas para os servidores públicos. O repórter Clóvis Ribeiro tem mais informações. O governo de Minas e o Instituto dos Servidores do Estado de Minas Gerais, o IPSENG, deram início à terceira fase do censo previdenciário. Neste momento, o formulário está aberto para os funcionários ativos do governo estadual. A estimativa é de que cerca de 140 mil servidores façam uma atualização cadastral nesta fase, que vai até o dia 15 de dezembro. Para ter acesso à página do censo, basta entrar no site www.ipseng.mg.gov.br. O login e senha para acessar a página são os mesmos usados no portal do servidor. Na página será necessário responder algumas perguntas básicas, como o endereço e dados de contato. O cadastramento é feito por fases. Caso o formulário ainda não esteja disponível, o site apresentará a data em que o servidor poderá fazer a atualização. No site do IPSENG também é possível consultar uma cartilha com o passo a passo. O censo é obrigatório e, de acordo com o governo, a não participação pode resultar em medidas administrativas para os servidores públicos. E o uso de tomadas em ambientes específicos de presídios de Minas Gerais passa a ser proibido. O principal objetivo da medida é impedir o uso de telefones celulares pelos detentos. A regra vale para presídios administrados pelo poder público ou por meio de parceria público-privada. Lei a respeito, sancionada pelo governador Romeu Zema, foi publicada no Diário do Executivo desta terça-feira. Assim, ficam proibidas as instalações elétricas no interior das celas ou dependências nas quais sejam mantidos detentos em custódia temporária, em áreas próximas às celas ou em corredores e locais por onde transitam detentos sem supervisão imediata e constante e em locais e pátios de visitação. Veja a seguir guloseimas, brincadeiras e preces. Igreja Batista Renascer anuncia evento especial para crianças em Caratinga. Muito bem, estamos então de volta com o TJS. Vamos lá? Guloseimas, brincadeiras e momentos reservados a Deus. Assim promete ser o evento que uma igreja evangélica da cidade irá promover em homenagem às crianças no próximo final de semana. O Dia das Crianças já passou, mas a data ainda inspira iniciativas que visam proporcionar alegria a esse público tão especial. É o caso da Igreja Batista Renascer de Caratinga, que prepara um evento especial dedicado às crianças nos próximos sábado e domingo em sua sede. Então nós vamos começar o nosso evento no sábado, às 15h30, direcionado para as crianças mesmo, né? De 0, né? Sem limite de idade, do adolescente. Nós vamos estar aqui, né? Com uma festa, com guloseimas, né? Com balas, pipocas, mas fazendo um culto ao Senhor. Na verdade é uma festa, mas é um culto ao Senhor, onde as crianças vão participar, vão abrir o culto, vão cantar. O 4º Congresso de Crianças da Igreja Renascer
terá brincadeiras, doces, balas, cachorro-quente e outras guloseimas, com um importante acompanhamento: a palavra de Deus. É trazer para as nossas crianças, né, o verdadeiro sentido da fé, né, aprendendo a palavra. Então elas vão estar participando, vão estar interagindo, né. Então, no sábado, às 15h30, é específico para as crianças. A nossa festividade continua no domingo, às 8h30 da manhã, com um tema voltado para a criança também, mas para toda a igreja, e no domingo também, às 19h30. E as boas notícias não param por aí. Qualquer criança que se interessar poderá participar do congresso. Você é o nosso convidado, né? Desejo nosso que você esteja conosco aí. Eu preciso frisar isso aqui. Não é fechado só para as crianças da igreja. Todas as crianças são convidadas, né? E vai ser um prazer receber vocês. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A Igreja Batista Renascer fica na rua Lamartine, 178, bairro Esplanada, em Caratinga. E o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, deu início nesta segunda-feira 16 às obras de recapeamento da BR-262. Os trabalhos começaram no trecho conhecido como Tobogã, sentido Reduto Manhuaçu. O serviço será dividido em etapas. A primeira, voltada ao recapeamento do perímetro urbano de Manhuaçu, com obras realizadas até o trevo do Cafeicultor. Posteriormente, uma outra etapa será realizada para recuperar a rodovia até o trevo de Realeza. O trecho está em mau estado há anos. Em Manhuaçu e imediações, a população respira com alívio diante do início dos trabalhos. Naquela região, a BR-262 vinha há anos, necessitando de uma recomposição. Não há informações sobre o prazo de término desta primeira fase ou sobre o início da segunda, mas a estimativa é de que isso se dê em cerca de 30 dias, se as condições climáticas forem favoráveis. Olhem essa aí agora, hein? Uma mulher foi presa em Belo Horizonte nesta segunda-feira, por se fingir de homem para conquistar outras mulheres. Segundo as investigações, ela cometia abusos sexuais, dizendo ser um médico. As vítimas só descobriam a farsa após alguns encontros com o falso homem. Quando isso acontecia, a mulher fugia. A investigada foi presa em casa, no bairro Copacabana, mediante mandado judicial. Ela pode ter enganado mulheres em 4 estados do país nos últimos 4 anos. Na residência da denunciada, foi apreendida uma prótese que ela usava acoplada a uma cinta para se passar por homem durante os encontros íntimos, que mantinha sempre às escuras. Um homem de 36 anos foi preso em Santo Antônio do Alegre, distrito de Inhapim, por promover arruaça na localidade. O indivíduo, que estaria embriagado, chegou a disparar tiros em via pública. Sargento Quirino, da Polícia Militar, tem mais informações da ocorrência. A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Companhia de Polícia de Inhapim, recebeu diversas ligações de pessoas do distrito de Santo Antônio do Alegre, neste sábado, dia 14, às 18h20, dando conta de que um homem estaria em via pública atirando para cima e também utilizando em um veículo som automotivo em alto volume, causando a perturbação do sossego. Diante da situação, militares deslocaram até o local e abordaram esse cidadão em um bar. Com ele, foi encontrado uma pistola marca Taurus, calibre 9mm, modelo G2C, carregada com 9 munições. Diante do flagrante delito, o homem foi preso, o armamento foi apreendido e entregues na Delegacia de Polícia Civil em Caratinga. Em Ipatinga, uma mulher foi atropelada na noite desta segunda-feira quando atravessava a faixa de pedestres de uma rua do bairro Cidade Nobre. Ela foi atingida por uma motocicleta e sofreu fratura de bacia, além de escoriações. A mulher foi socorrida por uma equipe do SAMU e conduzida para atendimento médico. Ao atropelar a mulher, o condutor da moto sofreu escoriações porque ele teve uma queda. Ele disse não ter enxergado a mulher, pois ao fazer uma conversão para acessar a rua, um outro veículo estacionado na esquina atrapalhou a visão dele. A Polícia Militar registrou a ocorrência.
E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga região nesta quarta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta quarta-feira em Caratinga região é de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 22 graus e a máxima 36 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 19 e 34 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 19 e 35 graus. Em Caratinga, a mínima deve atingir os 19 graus e a máxima 34 graus centígrados. Veja a seguir, tragédia. Trabalhadores morrem soterrados em obra de supermercado em Belo Horizonte. Cinco pessoas foram soterradas na manhã desta terça-feira nas obras de construção de um supermercado no bairro Belvedere, na região centro-sul de Belo Horizonte. 3 trabalhadores morreram no local. Uma quarta vítima, que foi socorrida, também acabou falecendo, de acordo com a construtora responsável pela obra. A tragédia aconteceu depois que um barranco de 3 metros de altura cedeu e atingiu os trabalhadores. O acidente ocorreu neste local, onde será construído um supermercado no bairro Belvedere, região centro-sul de Belo Horizonte. De acordo com a equipe do Corpo de Bombeiros, cerca de 20 operários estavam na obra no momento do ocorrido. O desabamento do talude, de cerca de 3 metros de altura, ocorreu no início da manhã e acabou soterrando operários que trabalhavam no local. 7 viaturas do Corpo de Bombeiros e cerca de 20 profissionais foram deslocados para atender a ocorrência. Quando os militares chegaram no local, 2 vítimas visíveis e, segundo informações, outras 2 estavam completamente soterradas. Foram iniciados os trabalhos com o apoio dos próprios operários aqui da obra. Retiradas as 2 vítimas que estavam em superfície. Uma delas está em atendimento no SAMU, já foi constatado o óbito. Outra vítima permanece em atendimento pelo médico ali dentro da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. As outras 2 vítimas que estariam completamente soterradas já foram encontradas, já foram retiradas e no momento passam por avaliação médica desses sinais vitais e dentro dali da USA do SAMU está sendo feitos os procedimentos médicos necessários. Nesse primeiro momento, infelizmente, a ausência de sinais vitais, tenente? Positivo, elas foram retiradas sem sinais vitais. As equipes do SAMU realizaram os primeiros atendimentos. Ao todo, 5 operários foram soterrados. 3 vítimas do sexo masculino tiveram o óbito confirmado ainda no local. As outras 2 foram encaminhadas ao Hospital João 23 e Odilon Berens. Essa primeira vítima, ela teve o que a gente chama de politraumatismo, né? Ela foi traumatizada em várias partes do corpo, com ênfase sim nessa perna, e por isso foi socorrida prontamente pelas equipes aqui no atendimento pré-hospitalar e depois encaminhada para o Hospital João 23. Essa segunda vítima, num estado mais grave, também foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Foi primeiro estabilizada dentro da ambulância, recebeu o atendimento ali por conta dessa parada cardiorrespiratória e foi prontamente encaminhada até o Arcanjo 02, a aeronave do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, para encaminhamento ao Hospital João 23. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, a obra está regularizada com alvará ativo. A Polícia Civil deu início às investigações para apurar as causas do desabamento. A Defesa Civil esteve no local e a área precisou ser isolada. Os responsáveis pela obra também foram notificados para adotar as medidas de segurança e prevenir acidentes. Segundo informações do engenheiro, ou até do técnico de segurança, ele percebeu uma trinca do terreno. Então, quando se perceber essa trinca, é de suma importância acionar o órgão Defesa Civil para que possamos fazer a avaliação, para que possa evitar um desastre secundário. E ele percebeu essa trinca quando? Ele percebeu hoje de manhã, na hora que foi tomar o café. Ele percebeu, chamou a engenheira, na hora que eles foram fazer as intervenções,
para fazer a contenção do talude e ele veio a se movimentar o maciço. Nesse soterramento morreram no local Zacarias Evangelista Fonseca, de 59 anos, Roberto Mauro da Silva, de 55, e Rafael Pereira Barbosa, de 35. A construtora responsável pela obra confirmou também a morte da engenheira Juliana Angélica Menezes Veloso, de 30 anos, que chegou a ser resgatada, mas acabou falecendo também. O homem de 23 anos foi encaminhado para o hospital Odilon Berens, com escoriações nas pernas. Em nota, o supermercado Verde Mar lamentou profundamente o ocorrido e disse estar acompanhando o caso de perto para garantir, juntamente com a construtora Caeng, toda a assistência às vítimas e aos seus familiares. Informou ainda que a obra contava com profissionais técnicos e com todos os alvarás e licenças exigidas. O homem que seria morador de Caratinga foi preso nos Estados Unidos, para onde teria fugido após ser acusado de aplicar um golpe financeiro no Brasil. O golpe teria sido executado na comarca de Caratinga, pois a notícia diz que a justiça da comarca é que está à procura dele. A informação foi publicada no jornal Brazilian Times, que há décadas veicula notícias de interesse de brasileiros que residem nos Estados Unidos. De acordo com a publicação, o homem de 37 anos teria entrado ilegalmente no país em julho de 2021, sendo detido por agentes da Patrulha da Fronteira. Desde então estava em liberdade nos Estados Unidos, aguardando procedimentos judiciais. O Brazilian Times diz ainda que o indivíduo passou a ser considerado foragido da justiça em outubro deste ano. Pelo crime financeiro que teria praticado, estaria sujeito a uma pena de 5 anos de reclusão em caso de condenação. E a EcoRio Minas, concessionária de trecho da BR-116, entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, já executa a instalação de novos radares de controle de velocidade ao longo da rodovia em toda a região. Após os trabalhos no perímetro urbano de Caratinga, os equipamentos vão sendo colocados em outros pontos. O repórter Diocésar Mendonça traz os detalhes. A EcoRio Minas, concessionária que assumiu a concessão da BR-116 Rio Valadares, fez a instalação de novos radares na rodovia, além dos que já foram instalados no perímetro urbano, como os de Caratinga. A instalação está sendo feita também em trechos estratégicos da BR-116. Ao final dos 25 anos de contrato da concessionária Rio Teresópolis, a CRT, a empresa desmobilizou os equipamentos de fiscalização de velocidade instalados ao longo da BR-116, já que a instalação e manutenção desses equipamentos eram feitas por empresas contratadas pela antiga concessionária. Até que a nova empresa EcoRio Minas assumisse a administração, houve um período em que não tinha fiscalização eletrônica na BR-116. Agora, a EcoRio Minas retoma a fiscalização, porém, um ponto crucial a ser observado é que novos dispositivos foram estrategicamente posicionados em alguns lugares distintos dos anteriores. Os radares fixos estão sendo instalados sob a determinação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, por intermédio da concessionária, e a aplicação de penalidade de multa aos motoristas que excederem os limites de velocidade será feita pela Polícia Rodoviária Federal, autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Para a instalação desses novos radares, a concessionária fez um estudo técnico com base nas normas e resoluções vigentes, utilizando os dados dos acidentes, e agora está na fase de instalação dos equipamentos ao longo de todo o trecho sob concessão. E ainda não há data prevista para o funcionamento. Vale destacar que os equipamentos são ajustados de acordo com a indicação de velocidade regulamentada na rodovia. Muito obrigado aí mais uma vez por sua companhia. Nos veremos de novo no próximo TJS, porque este aqui está terminando. A todos um forte abraço e até a próxima.